Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens com Gabi Maciel, Lígia Jotini e a nossa convidada, finalmente também, né, Ilana. Eu vou falar Ilana Lilá, tá? Porque eu ia falar exatamente a mesma coisa, porque ela é da linhagem dos Mazurkiewicz também, né, que é a minha. Então, assim, só fala quem nasceu e treinou há 45 anos. Exatamente, não tem como. Para mim é um ser só, é uma consciência única que vocês vão conhecer mais um pouquinho hoje, amiga. Gratidão pela sua presença. Seja bem-vinda. Que delícia estar aqui. Com vocês finalmente, duas. né? E acho que podemos já abrir, né, amiga? Acho que podemos, assim. A gente estava falando um pouco aqui em off, que não tem roteiro. A gente começa pela sempre a pergunta base, né? O que é Origens para você. E eu tenho tanta pergunta para te perguntar aí, que a gente não teve tempo na matéria ainda para sentar juntas, que a gente vai fazer isso hoje, tá bom? Talvez algumas coisas venham de primeira. Bora Exato. Então pode abrir contando o que é Origens para você. Nossa. Bom, na minha cabeça de bioquímica, de formuladora, de matéria, de capricorniana, né? A gente vem o que é origem. Eu venho ali na questão celular, né? Na matriz celular, da formação, da divisão, né? De como que todos os seres, todas as coisas nesse mundo são formadas. Então, para mim, vem toda essa parte de matéria mesmo, corpo físico, Sim. né? Que eu acredito muito que a origem é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico está cheio de códigos de acesso, né? Desse universo todo. E daí a gente vai para a extra matéria, né? Aí meu ascendente em peixes me permite uma conexão. Sim. É, bem isso. E daí a gente vai para o extra corpóreo, o extra físico, né? E o que é a origem? Qual é a fonte? Aí a gente entra num universo de crenças e de questões de cada indivíduo. E daí eu acho que é aí que está toda a beleza. Aí que realmente mora toda a origem. Porque a origem para mim pode ser uma coisa, para você outra. E tá tudo bem. E respeitar esse de que minha origem pode ser diferente da de vocês, né? Torna realmente isso uno, né? E a gente realmente chega na origem. É mais ou menos o caminho que eu acredito. Maravilhoso. Bom, a origem da matéria, como uma pessoa que é estudiosa, né, da bioquímica, tem algo que você fala, cara, as pessoas deveriam saber e talvez elas não saibam. Para depois você falar de origem extrafísica, que aí é segundo a sua vivência na alma. Mas toda vez que eu olho para o micro, nossa, as fotos que eu vejo, os vídeos que eu vejo são um universo muito gigantesco de seres, de formas, de vida, de consciência mesmo. Não, quando você estuda, inclusive uma foto de uma célula. A gente tem fotos recentes agora. Sim. É impressionante, gente, a foto do cosmos. E a complexidade de uma única célula. De uma única célula. De uma única célula. E pensar que nós somos feitos de milhões de células que estão morrendo e nascendo, assim, automaticamente. A gente não tem a menor consciência. Inclusive, a gente não tem a menor consciência do nosso corpo. Não. Exato. Né? A gente tem uma consciência, assim, de tipo, por exemplo, uma dor de cabeça. Putz, fica o dia inteiro com uma dor de cabeça, é horrível. Então, a gente tem uma certa consciência aqui em cima, né? Assim, tipo, ou nas extremidades, uma dor de dente. Sente uma dor de dente, você tem uma baita de uma consciência. Mas a gente não tem a menor consciência do que nossos movimentos peristálticos estão fazendo agora, do nosso estômago, do nosso intestino, do nosso coração. O nosso coração batendo, a gente sente, mas a gente nem se liga nisso, né? A força da respiração, quantas respirações a gente está fazendo aqui por segundo, né? Por segundo, e a gente... É tudo automático, isso funciona. Para mim é impressionante, né? Porque é uma máquina perfeita. E qual é a origem dessa máquina perfeita? Né? Sim, então. É isso, a gente tá tateando ainda, né? Muito. Porque tem uma parte da medicina que mapeou e tem outra, sei lá. Eu tive uma informação 15 dias atrás, quando eu passei com a Vivi, que estava também nos nossos processos ali, parte ali da Believing, e ela trabalha com medicina chinesa. E ela falou assim, a medicina não explica, talvez, totalmente, como é que o sangue vai pro pé. Ela explica, gravidade.
Ele resfria num absurdo e em segundos ele volta, ele sobe sem gravidade. Como é que ele volta com o pulsar do coração, né? Com o bombear do coração. Que o sangue, o coração puxa, né? Numa temperatura correta para não chegar e não dar um impacto no teu coração. E você não tem um ataque cardíaco, um problema? Exato. Eu nunca tinha tido essa visão do tipo, o sangue desce, o sangue mas desce que por faz ele gravidade, subir? agora o que faz ele subir? Não tem tanta certeza, tem algumas respostas, mas que não é uma resposta, é isso. Então, os mistérios do corpo humano. Né? Então, assim, isso é o que me move, assim, isso é... Sim. É uma coisa que, né, a qual as doenças, a pele, nosso maior órgão, né, tudo reflete na pele. Quanto mais eu estudo pele, e olha, assim, estudo profundamente, dentro da ciência tradicional, dentro da medicina tradicional, dentro né, da Ayurveda, da medicina chinesa, e daí você vai pegando os universos, né, e vai juntando. E é uma imensidão de informação, né? E daí eu junto isso com essa imensidão que é o cosmos, né? Tipo, vendo essas fotos... Gente, eu me deparei outro dia com uma foto do sistema nervoso. As conexões, assim, tipo, e como que isso faz. E a gente pode refletir isso no externo. Então, eu tenho certeza absoluta que o macro reflete no micro e o micro reflete no macro. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Por padrões correspondentes, inclusive geométricos. Sim, total. Uma coisa diz a outra. Com certeza. Total. E eu falo que, assim, é curioso a gente estar entrando nesse universo, né? Porque ontem eu recebi uma matéria, que as pessoas me mandam isso também, sobre as conexões, sobre o corpo, né? E é algo que eu também amo estudar, de curiosa que eu sou. Mas... saiu uma matéria de um processo de como que também o ambiente e a nossa realidade, a nossa conexão com o meio modula essa dinâmica interna, né? Absoluta. Que é um estudo que saiu recentemente do quão a gente herdou um processo dos hominídeos, de um processo de 250 mil anos atrás, geneticamente, que é a célula coagulante. É a dinâmica de coagulação do nosso sangue, que precisava ser extremamente rápida, porque o hominídeo se cortava no meio, né, da selva, no meio, né, da savana, e tinha que cicatrizar para ter um combate a possíveis bactérias e para não morrer. Sim. E que isso hoje tá se perdendo. é um problema. Por quê? Porque a coagulação muito rápida está gerando coágulos que estão indo para o cérebro e gerando entupimentos de veias que, ou seja, é um processo que nos salvava 200 mil anos atrás e hoje está nos matando. Então, aí a gente que evolutivamente a gente não teve um tempo geneticamente para alterar isso, porque a gente teve uma alteração comportamental que foi mais rápida e que a gente não conseguiu modular. Então, os cientistas trazendo de como que essa modulação poderia ser mais rápida, ao ponto de nos salvar. Aí eu falei assim, gente, mas calma, mas por que a gente... É muito mais fácil a gente, na realidade, voltar essa conexão. Eu estou dando um exemplo, mas não falando especificamente sobre a questão da coagulação, mas toda essa parte de modulação começa pela nossa pele, que é o que a gente estava falando, né? No offline. E que a gente se desconectou, porque na realidade é um processo de desconexão, não um processo de evolução. A gente se desconectou do todo, né, da natureza, das nossas trocas, que começa por aqui, e que isso seria feito naturalmente. A gente não teria que estar preocupado com isso. É outro processo. E aí, há uma outra linha que eu recebi também no mesmo dia, essa semana, da nossa capacidade dentro do que hoje tem crescido da epigenética, que acho que talvez é muito do que do seu ascendente em peixes vai lá buscar, na alquimia do que você faz profissionalmente, de como que a gente pode equalizar esses dois universos e fazer os dois trabalharem juntos, né? E não um competir com o outro, que é o que geralmente a ciência faz. É um grande desafio, né? Não é um grande desafio? Porque essa competição a gente tem perda energética. E aí, naturalmente, a gente sai, a conta não vai fechar. Nunca. A conta não fecha. Se você fica num processo de confronto, a gente perde energia e vai perder consciência. E como achar esse caminho do meio, porque, né? Entre aspas, geneticamente falando e corporeamente falando, a gente é bem semelhante em termos aí de cadeias, de DNA e tudo mais. Nós somos bem semelhantes a esse homem Neandertal. Sim. Só que, olha, o nosso meio é totalmente diferente. Primeiro, a gente fica sentado
Exato. Quantas horas por dia? O que Exato. a gente come? O que a gente respira? O que a gente coloca no nosso corpo, né? O que a gente usa aí? Entra a minha fala. O que a gente coloca de Exato. O que cosmético? a gente coloca de cosmético? E eu É acho que a sobre gente já isso. pode entrar nessa fala do tipo, você tá falando pele maior órgão, né? nossa interface com o mundo A nossa troca, físico, né? não físico. É. E você trabalha com produtos, que a gente chama de produtos, mas não é bem produtos. Você trabalha Exato. com ativadores. Com ativadores. Através dos aromas e através Do passar, passar do na estar pele. na pele. Eu sou a pessoa da cúrcuma, amiga. Meu Deus, eu não vou conseguir viver mais sem ela. Bem, Esse é um dos meus primeiros filhos. Nossa, é muito importante pra mim. Muito. Acho que é interessante, assim, porque eu sempre me pergunto por que eu cheguei nesse, né? Por que eu decidi, eu sou publicitária de formação, Uhum. tive agência, trabalhei muitos anos com isso, inclusive. E daí todo mundo me pergunta, da onde vem? Da onde vem a questão? Por que você foi inventar de fazer cosmético? Né? E a história é longa, mas eu cheguei no processo, eu acho que eu estava no fundo do poço. Uhum. E estava num momento que eu não entendi o que era afeto. Né? Essa troca de afeto, eu acho que eu estava numa... Inclusive, eu não tinha afeto por mim mesma. Né? E dentro da antroposofia, que é meus primórdios, Sim. né? A questão do tato, né? É muito vinculado, né? Rudolf Steiner faz uma ligação do tato com como que a gente também faz nossas trocas com o mundo, né? E como são nossos afetos, né? E eu falei assim, nossa, eu tava no caos. E eu cresci numa casa antroposófica, então essa questão de sempre ter um chá, sempre ter uma compressa, um emplasto, passar um óleo essencial, esse cuidado já, né, médicos antroposóficos, eu venho disso, então esse é o meu natural, né, eu nem sei o que é Você não sabe o que é o diferente disso, né? Não, Tá. né? Então, sempre busquei nesse poder da natureza, né? Tipo, preciso me acalmar. O bom e velho chazinho de camomila que todo mundo conhece. Tem gente que não acredita que não dá certo. Pode ser que não dê certo comigo, é uma beleza, né? Então, depende também, eu acho, da questão vibracional de cada pessoa. Pra poder conversar. O que você acredita é aquela velha história, tua fé te curou. Né? Então, assim, e daí eu comecei a me encantar por esse mundo dos cosméticos de forma totalmente... Era um hobby, era um grande hobby. E quando eu fui pro fundo do poço, eu falei assim, e agora? O que eu faço? Ou eu abraço isso que eu amo, e estudo, me dedico, e é isso que vai acontecer. Eu nem sabia o que era, gente. Nem sabia de legislação, nem sabia de Anvisa, nem sabia de... o que era uma fábrica, assim. Que se eu soubesse, eu acho que meu mental ia falar, não vai dar. Não vai. E, assim, eu acho que eu fui por esse caminho, pelo caminho do amor mesmo, porque eu precisava me encontrar com esse afeto e entender o que era esse amor, né? E o que a gente conhece aqui de ser humano, quando a gente ama alguém, a gente quer fazer o quê? A gente quer abraçar, a gente quer tocar, a gente quer estar junto, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer sentir o gosto, né? Amor à distância é uma coisa que, se você não tem a conexão, pode acontecer amor à distância, lógico que pode, mas precisa em algum momento chegar na pele. O teu afeto, Essa meu afeto borda. é fato, né? É isso. Então, eu comecei por esse processo de fazer cosméticos e também eu me deparei com esse universo logo depois que a Isabela nasceu também. A Isabela, minha filha mais velha, então já tem quase 18 anos essa história. Do que era, né? Hoje as pessoas já sabem do tipo, um parabeno, um fitalato, um metal pesado, que isso não é legal, que isso é tóxico, isso, aquilo. Né? Poucas pessoas ainda sabem isso, né? Aqui no Brasil poucas pessoas sabem, mas já é uma coisa, é uma tônica que vem crescente, né? Eu faço uma analogia que é mesmo assim, há 10 anos atrás a gente entrava no mercado, não tinha seção de orgânico. Exato. É verdade. Ninguém falava nada de orgânico, ninguém falava tanto da importância da alimentação né? E eu sou daquelas que levanta a bandeira e fala, e como que você tá alimentando a sua pele? Bora, vamos abrir o olho para isso, né?
E daí veio essa construção de começar a elaborar, entrar no meu laboratório, juntar as coisas, juntar as plantas. E foram 2 produtos iniciais no primeiro momento. O shampoo detox, porque eu tava com uma questão capilar muito severa. Gente, eu não consigo parar de usar o detox, que inclusive acabou e eu esqueci de falar, mas mano, eu não consigo viver sem aquele detox. Eu sinto que ele dá um refresh, assim, é como se eu Dá um reset, assim. É um reset da minha mente, assim, e do meu corpo. É muito doido. Enfim, continua. Desculpa. E daí, logo em seguida, e fiquei muitos anos em cima disso, estudando. A princípio, né, era muito difícil a questão de matéria-prima, porque você conseguir uma matéria-prima 100% natural, sem base sintética, era muito desafiador. Ainda é, aqui no Brasil. Né, conseguiu essa qualidade de matéria-prima, mas imagina, eu era pessoa física, não tinha indústria, não tinha nada, entendeu? Eu só pesquisava, estudava, pedia para alguém que ia viajar, trazer para mim de fora, sei lá, a coisa simplesmente era para ser, porque era... E depois veio a cúrcuma eu tinha plantada lá em casa, e um dia num processo ali de meditação, eu falei assim, poxa. Aí também depois, logo em seguida, eu conheci uma indiana que estava aqui de férias no Brasil. E ela usava um componente de cúrcuma também, porque as indianas, elas não podem ter a pele manchada. Elas são discriminadas. Inclusive, elas não são escolhidas para o casamento, isso, aquilo. Tem uma questão de pele, assim, que elas não podem ter manchas, né? Porque elas são discriminadas socialmente falando, né? Então, elas usam muito a questão da cúrcuma. E a brasileira tem muito problema com melasma. Muito, de manchas de pele. E eu falei assim, nossa, por que não a cúrcuma? Aí lá fui eu. Daí. Mas assim, se você pega uma cúrcuma e passa ela pura, sua pele fica amarela. Sim. Aí lá fui eu estudar como que faz a extração. E isso e aquilo. E me debrucei. Eu acho que o sérum de cúrcuma, eu acho que tem mais de 4 anos de estudo em cima dele. Mesmo. Você consegue fazer um deparo, assim, porque eu uso ele diariamente, assim, Lígia, meu corpo sempre rejeitou os produtos estéticos, então assim, mas você, 45 anos, cara, genética pura, meu pai foi aparentar a idade com 75, então tem um quê na genética que me ajuda, porque eu nunca Graças a Deus, é por isso que você tem a pele boa. Eu ia perguntar exatamente isso, porque assim, tinha um quê que me dava coceira, me enchia de bolinha, então eu sou da pessoa que é o mínimo, eu sou a pessoa do batom e só, entendeu? E Ainda nunca bem. consegui passar nada no rosto. Eu brinco que eu passava esses que o pessoal fala dos retinóis, esses ácidos. Os ácidos. Falava, eu volto mesmo à idade, eu viro adolescente, porque me enche de espinha. Então eu não usava. E aí veio os seus, que é recente que a gente se encontra, né? 1 ano e pouco. E eu só consigo pôr isso no rosto. E assim, é muito potente pra mim. E cúrcuma é a base. Eu peguei agora na jornada aí da Black Friday o azul. Mas pra mim a cúrcuma ainda conversa mais comigo, entendeu? É quase como... Tá, eu boto um pra dormir e outro pra acordar. Olha ritual, só! né? Olha! Eu quero dizer que assim... 45 anos que eu nunca tive na vida. Primeira nunca. vez que eu ouço isso de Li, hein? Nunca tive isso na vida. Pra Fantástico. mim é quase como eu não terminei de me aciar, de me limpar sem eles, assim. Tem um... Esse cuidado, né? Tem. Esse autocuidado, eu esse falo. afeto, essa pele sendo levada para um outro lugar. Para um outro lugar. E é isso. Eu me emociona, né? Até hoje eu vi isso, mas assim, eu ouço isso muito, né? De pessoas que, inclusive pessoas que chegam com problemas seríssimos de pele. E daí eu falo, nossa, calma, vamos lá. Num primeiro momento, eu não assumia essa... Eu falava, não, peraí, vai no dermato, vamos lá, vamos, né, vamos fazer um caminho em conjunto, vamos fazer um desmame daí desse corticoide, isso, aquilo. Até hoje a recomendação é essa também. Mas essas pessoas, elas vão mudando o comportamento de pele e de cabelo ao longo do tempo, e depois elas param de usar os corticoides da vida para sair As crises continuam existindo, né? Porque tem muitas questões emocionais, assim, tipo, base da nossa pele e do nosso cabelo é emoção. Emoção. Então... Eu sei. Eu super sei. Então, às vezes, você falar que um produto vai fazer o grande milagre, não. Mas ele ajuda muito. Muito, né? E essas pessoas falando, Ilana, lavando o seu cabelo, lavando meu cabelo com shampoo detox, eu tive esse insight. As antenas foram alinhadas.
Aí eu falo, né? E pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, que não acreditam em nada disso. E depois falam, Ilana, tem alguma coisa aí que mudou, porque não é possível, porque no banho eu tive esse insight, ou passando sérum eu tive esse insight, passando creme, aconteceu isso, eu consegui ter uma conversa depois com tal pessoa, e eu falo, opa, opa, até eu comecei a me surpreender, né? Maravilhoso. É. Mas explica para as pessoas, porque o que você faz na Lilá, que é a empresa dela de biocosmético, correto? Para mim não é cosmético, é o cosmos e o ético, entendeu, amiga? Se eu puder brincar com a palavra, porque você traz um cosmos de realidade, assim, em forma de produto acessível. E é muito ético o que você faz. Então, dá um pouco para as pessoas esse parâmetro, né? A gente não consegue se livrar porque a gente tá... Eu comecei a ter essa jornada, assim... A gente está imerso a coisas tóxicas. Eu acho que o corpo é até muito potente para a quantidade de coisas que uma pessoa média por todos os lados. Porque é a água. Aí, esses últimos meses, eu comprei o filtro lá da Aqua Viva, que é sei lá o quê, que tira tudo o máximo possível. Tô trazendo cosméticos da sua linha e de outras que são mais respeitosos. Tô tentando comer mais... Mas assim, ainda assim, amiga, tá eu vou trazer só uma observação. Eu vou costurar aqui com a linguagem de origens. Pra todos os lados. Enfim, né? Vamos falar aqui com uma ascendente pisciana, de um sol capricorniano, de casa 11, que fala muito dessa essência desse trabalho e que fala muito desse estudo de origens, de como a gente compreende o cosmos e como o cosmos dá uns sinais e caminhos para a gente manifestar o que a gente estava falando no episódio com a Zanin, aquilo que a gente veio fazer, consciente ou inconscientemente, né? E eu recebi uma pérola de Helene, que acho que eu comentei com vocês sobre a questão da pele e a regência saturnina sobre a pele. Né, capricorniana? Então, não é à toa que você trabalha com pele, né? Entendendo que a pele, e aí quando eu trouxe para a Helene, a gente conversando sobre o coração, primeiro órgão, eu falei, não, pera. Para que qualquer coisa fosse manifesta ali dentro, tinha uma pele. E tinha um invólucro. Sim. Né? É a pele que abraça para que qualquer coisa possa se formar ali dentro. É exatamente isso. E se a gente faz essa analogia na astrologia, em que Saturno era o último planeta a ser visto a olho nu, ele dava a borda e o limite para a nossa compreensão do cosmos. Que lindo isso. Existe uma correlação. Então, quando a gente fala dos signos que são regidos por Saturno, que dentro da astrologia clássica é Capricórnio e Aquário, esses dois seres, eles carregam em si a estrutura de dar borda, só que são bordas opostas. Aquário é uma borda revolucionária e disruptiva, e Capricórnio traz essa estrutura de pele para a matéria. Para a compreensão da matéria. E o que você faz na Lilá é uma... Eu estou respondendo um pouco da pergunta da Li, do cosmo do ético. E que os povos originários, eles viviam isso. A gente não precisa, eles nem separavam isso que a gente está separando aqui, porque eles simplesmente eram e são dentro dessa conexão com a natureza e com o cosmo, né? Mas eu entendo que a pele, e eu, falando aqui de uma pessoa que foi classificada como alérgica atópica, a pele como um órgão que faz toda a parte de troca e interação com o meio, eu entendo que o meio sempre me agrediu. Isso era como eu via lá atrás, né? Então, o meio, ele invadia muito o meu espaço. Então, para mim, essa borda, até dentro dessa classificação de uma pessoa paz, que quem nos ouve aí já ouviu aqui em vários episódios, esse nível de sensibilidade que a gente está falando aqui pode ser que não seja comum para muitas das pessoas que nos ouvem. Mas a nossa habilidade de sentir os limites, que é isso que a pele faz, é um outro universo, porque que é o que você faz ali lá. Porque você não está falando só de pele física. Não. Você não está falando só dessa troca física. A gente está falando de uma ativação a nível de geometria sagrada do ser, que está lá no DNA dele, que quando ele coloca um composto manipulado pela Lilá na pele,
são ativações cósmicas, isso é como eu sinto os seus produtos, tá? São ativações cósmicas que fazem o meu corpo decodificar e muitas vezes ressignificar o que a minha pele entende que está sendo uma agressão a ela. De vidas, de consciências da Gabriela. Principalmente porque quando eu entendi que todo o meu processo de alergias ao longo da minha vida, desde que eu nasci, aonde eu estava oferecendo e tendo resistências em esses limites. E se a gente parar para pensar o que o sistema hoje faz com as toxinas, seja através de medicamentos que a gente ingere, produtos que a gente passa blindando essa nossa troca, porque isso que é um grande isolante. Os petrolatos são grandes isolantes que a gente, também, né? Isola a gente do mundo para que a gente não interaja com o mundo, ou seja, é um grande inibidor de consciência, né? E a gente passa coisas nas nossas antenas à base de petrolato que literalmente não deixa o nosso corpo respirar e que vai matando a gente. Vai matando as nossas conexões, as nossas interações, as nossas trocas. Entendendo que tudo que o nosso corpo faz são trocas. As nossas células fazem trocas, que agora tem vídeos de IA fantásticos mostrando como que é a comunicação das células neurais, como que a mitocôndria troca e faz esse fluido energético. Isso é lindo. É lógico que os povos originários e nas origens não se tinha consciência desse lugar, porque eles estavam nessa conexão intrínseca, mas como no episódio da Zanin, a gente está sendo uma geração de transição para essa compreensão física dessas realidades, desses múltiplos campos que se abrem e que são impalpáveis, que a IA hoje está mapeando, que é o que o nosso corpo já faz. Mas sabe uma coisa que eu tenho a sensação de que talvez esses povos, eles não tinham a consciência, mas eles sentiam. Eles sentiam, exato. Eles não tinham consciência desse lugar que a gente está tendo hoje. Aqui, muito do que é pela tecnologia que está ofertando isso e está ativando a gente. Mas eles tinham essas conexões e esses acessos que a gente pedala horrores para conseguir um assassino. E que a gente resgatou e puxou. Muito do que você trouxe através dos próprios elementos, dos óleos que você traz, tem estudos de povos originários. A copaíba, eles usam para isso, a resina da copaíba, a própria cúrcuma e vários outros elementos. O próprio pau rosa, né, que enfim... Inclusive, esqueci de trazer o meu, que eu ia trazer pra gente fazer aqui. Mas é sobre isso, né, amiga? E eu acho que na essência da sua geometria... ela está manifesta naquilo que você faz. E é o que a gente traz aqui também em muitos episódios, quando eu sinto de trazer o elemento da astrologia para isso. Porque quando o ser está alinhado com essa geometria cósmica, quando você entra em ressonância, que é isso, que agora, você falou que no começo não era fácil, né? Você relutou, mas a hora que você se rendeu e você simplesmente se permitiu ser esse canal para fluir, é a hora que você se reconheceu na sua geometria, sabe? Eu falo que a Lilá, ela foi meu processo de cura. Eu tenho certeza absoluta disso, né? E tanto que durante um bom tempo ela foi, né, assim, tipo, na pia ali do meu laboratório, micro. Muito um estudo meu de conectar com cada planta, com cada elemento, como que faz e qual é a energia dessa planta e como que os antigos, os originários usavam, né? Vamos lá pegar livro de ancestralidade para ver. E ao mesmo tempo essa curiosidade, essa tecnologia, esse avanço de isolar a molécula da curcumina em tantos graus, não sei o que lá, uma destilação de CO2 supercrítico, que é uma baita de uma tecnologia. E... ou seja, né? Então, esse universo de juntar o conhecimento ancestral com o poder da tecnologia que a gente tem hoje, eu acho que leva a gente para um lugar de tipo, eu ouço muito, mas cosmético natural não funciona. Isso não dá performance. É mesmo? Isso não, meu cabelo não fica bom. Por que eu acho? As pessoas estão tão condicionadas a uma cosmética que mascara, que maqueia, né? Ok, eu tô de maquiagem aqui, eu gosto de passar um batom, isso, aquilo, a gente tem, graças a Deus, maquiagens naturais também, hoje em dia. Mas eu conheço pessoas que não conseguem, assim, acordam mais cedo que seus companheiros, inclusive, para se arrumar, para se maquiar, para estarem bonitas.
né? Para conseguirem colocar o pé para fora e viverem nos seus afetos, né? Sim. Daí por isso Sim. que eu falei a questão né? Então, acho que a Lilá, ela entra nesse espaço de que eu tenho depoimentos incríveis de, tipo, mulheres que falam assim, Lana, eu consegui levantar e não passar maquiagem, fiquei o dia inteiro, assim, olhava minha pele estava radiante, estava com vida, estava viçosa. Então, esse resgate também através de um simples, entre aspas, cosmético, né, dessas trocas que a gente faz com o mundo. É justo isso que você falou agora. É porque não tem o melhor nome mesmo, né? Porque é uma mistura, talvez, de... É o decodificador das plantas, que está acessível em forma de aroma. E o quê? Uma camada, um creme, uma essência, Eu tenho falta de nomes para essa nova camada de consciência que as diversas pessoas estão vindo contar pra gente. Eu acho que é mais do que um cosmético. Ele é um alinhador de código mesmo, né? É uma outra coisa. É que você tem que classificar isso de alguma forma. Hoje, eu tenho propriedade de falar que não é só um cosmético. Né? Sim, então, isso eu assumi, isso está dentro de mim, inclusive, né? Eu finalizo o ano, inclusive, com uma notícia incrível. Que você postou agora, depois de 5 anos, tipo, não, né? É surreal, porque assim, a gente dá a entrada, e daí era um processo complicado, tinha muita gente na minha frente, o pessoal lá, os advogados falaram assim, não, Ilana, isso aí vai demorar aí mais no mínimo uns 3, 4 anos, e isso aqui... E isso implica em várias questões, né? Implica eu conseguir dar mais passos com a empresa. Será que eu invisto nisso mesmo? Será que eu não invisto? Meu Deus, mas se eu investir aqui, se eu der esse passo até de exportação e tudo mais. Se você não tem marca registrada, você não consegue, né? E daí, ontem, assim, Ontem não, esses dias, eu recebi a ligação lá dos advogados, assim, pronto, né? Quando tocou o número de telefone, a gente já pensa no pior, né? Eu falei assim, pronto, lá vem falar que, gente, assim, foi uma coisa que foi uma emoção que me invadiu, assim, tipo, eu comecei a chorar, eu não acreditei que saiu, e eu falei assim, não, isso é real, isso, então, se apropria disso, né? Então, esse é meu caminho mesmo, não tem... E eu te falo que, assim, amiga, dentro do que é isso pra você, e dentro dos depoimentos que eu acredito que você recebe de nós duas aqui, por exemplo, né, falando de mim e dali, eu sinto que quando a gente coloca na nossa pele esses ativadores, eles estão ativando as nossas origens. Porque no nosso... e vamos falar de DNA físico, né? Sim. Ele consegue reconhecer, porque aquilo é natural para ele, aquela memória. Então, os insights... Cada um vai dar o seu nome dentro do seu prisma de compreensão e de consciência. Mas eles são ativadores ali. E a gente sabe que é assim que funciona, né? Ele encaixa ali no DNA e ele vai entrar em ressonância com aquela carga que está ali. Pra regenerar, né? Quer Pra regenerar. chegar numa matriz mais original de cada ser, à E- medida que aquela idade permite. E quando não está alinhado, ele vai cutucar. E é isso que às vezes acontece. Às vezes você vai passar um produto, ele vai gerar um expurgo, ele pode gerar uma catarse. Não, gera né? muito, inclusive. É. Eu tenho muito isso. Uhum. Nas pessoas mais... Inclusive, eu sempre aviso antes. Eu falei assim, olha, bem provável que vai piorar. Exato, porque precisa depurar, ele precisa abrir para entrar, não é isso? Né? E geralmente, né, em termos mais técnicos, a gente fala que é pegar a inflamação que estão nas camadas mais profundas e tratando, porque o que a gente faz, né? A gente vai na causa dos processos inflamatórios, a gente não mascara. Então, para você ir na causa, muitas vezes, dos problemas, você precisa ir no fundo do poço. Exato, sim. Por exemplo, a minha experiência do detox, né? O processo de produção do sebo, da oleosidade do cabelo, muitas vezes, no meu caso, era porque eu estava com processos de química atrás de química invasiva. E o que o meu corpo entendia? Ele inflamava e começava a hiperproduzir sebo para proteger o meu folículo, certo? Aí, na hora que você começa a fazer a transição, que é o que acontece com 99,9% das pessoas que fazem uso de shampoo com petrolato e vai fazer a transição para shampoos naturais. Fala, não deu Nossa, certo. meu cabelo deu certo, meu cabelo não... Óbvio que não, porque ele precisa primeiro depurar anos, décadas de camada de Olha, se eu te toxicidade ali. falar, quando eu
Eu sou tricologista também, né? Inclusive. Você é o quê? Tricologista. Cuida de cabelo. É assim que chama? É uma especialidade que a gente só estuda cabelos. Tá bom. E, inclusive, estou finalizando minha pós-graduação, inclusive, que é um universo que eu amo. Porque eu tive muito problema capilar, né? E o cabelo para mulher, bom, para o homem também, né? O homem cada vez mais tá voltado nisso. Mas o cabelo para mulher, gente, é uma questão de, tipo, É quase manto sagrado, né? Pra mim, eu tenho bastante dificuldade né? De qualquer coisa. Então, assim, uma mulher que tá com o cabelo ou insatisfeita, ou que tá caindo, ou que tá com uma alopécia androgenética, ou que tá com uma questão de uma psoríase no couro cabeludo, que é bem... Assim, o emocional dessa criatura é uma coisa de... Primeiro você fala, vamos lá, você pega no colo. Primeiro você acolhe. Sim. Né? E daí... Mas depois também, quando você vai percebendo e a mudança nessa pessoa, inclusive ela muda de comportamento. É impressionante. O tom de voz muda. As fotos... Eu trabalho muito com... Né? Eu recebo muitas fotos. As fotos mudam, fotos sorrindo. Eu falo, gente, como que pode, né? Assim... E daí, como tricologista, a gente tem um estudo do ciclo capilar que ele pode durar até 5 anos. Eu fiz um estudo com o meu fio, tá? Com o meu cabelo. E peguei a estrutura do fio e a gente foi analisando os resquícios de petróleo, de silicone. Ok, assim, tipo, tem gente que defende o silicone, eu não vou entrar nessa questão, que é uma molécula segura e ok, né? É mesmo, né? Mas ela faz uma barreira, ela faz uma... isolante. Ela faz, né? Eu brinco que é como se fosse uma camadinha plástica em volta do fio, sabe? E eu fiz isso no meu fio, né? De zerar componente químico sintético e fazendo análise de tempo em tempo, né? Pode demorar, por exemplo, se eu lavar meu cabelo hoje com um shampoo derivados, essa substância pode ficar até 5 anos no meu fio. Agora, sim, se fica isso no fio, aí vai outra questão, né? Que eu acho que é a minha maior batalha, digamos assim, que são as águas. Sim. Do nosso planeta. Sim, total. Nós somos quantos por cento água? Muitos. 70, mais de 70%, uma coisa assim, se não Sim, me falha a memória. 70%. Né? A água é nosso maior veículo, né? Assim, tem uma passagem, inclusive, dentro da espagiria, que é outro meu universo que eu amo, né? Que é através da água que tudo se forma, né? Através dessa água universal, né? Inclusive, o Osmar falou uma coisa dos oceanos incrível. Aquela fala dele, né? Ali, quando ele falou aquilo, eu falei assim, nossa... É aí. É aí. Né? Então, a gente tem esse grande veículo de planeta Terra, que são as águas. E daí, eu sempre pergunto, o ser humano tem consciência? Nós estamos numa cidade de São Paulo, quantos milhões de habitantes aqui? 20 milhões. Quantos banhos são tomados por dia? Quantos trilhões de litros de água são usados por dia? O que tem nessa água? O que tem nesse veículo? Que depois vai para dentro da comida que a gente come, da verdura que a gente... Né? Então, assim, eu falo um dia de cada vez, não precisa ficar... Foi aquela pergunta que você fez lá no começo, como que faz? Eu tive uma questão, quando eu me deparei com tudo isso e comecei a estudar o que era um fitalato da vida, um disruptor endócrino, qual a seriedade disso. Hoje em dia a gente tem vários documentários que explicam, a gente tem várias questões nas crianças com distúrbios de problemas sexuais por conta de excesso de fitalato, inclusive, que é disruptor endócrino, né? Você retira essa criança disso, ela para de ter aqueles distúrbios sexuais que atormentam a vida de uma criança, né? Então, isso não é nem eu e Lana falando, mas a gente tem isso já no nosso universo, né? E daí, eu falo um dia de cada vez, né? Calma. Quando eu entrei em contato com isso, eu fiquei até meio... Eu fiquei mal, eu fiquei deprimida. Eu falei assim, meu Deus, como que faz? Porque é o universo. Como que você para de comer do dia pra noite? Como que você para de respirar o ar? Porque os fitalatos estão no ar também, nos cheiros, né? Os produtos de limpeza. Falei, calma. E aos poucos, em vez de comprar um tradicional, vai substituindo. Daí as pessoas falam, mas o valor. Tem uma questão que eu ouço muito também. Mas é muito mais caro. Né? Como que faz?
E daí é muito semelhante com a comida orgânica. Sim. Quando eu comecei eu tinha essa questão. Eu vivi isso. Eu falei assim, meu, como que eu vou comprar orgânico? Sei lá, como que eu vou comprar 10 quilos de tomate orgânico? Porque eu compro 10 quilos por semana, sei lá, tipo, na minha casa. Não dá, eu não tenho dinheiro pra isso, num primeiro momento. Daí eu falei assim, não, vamos lá, um pouquinho de cada vez. E daí eu fui percebendo que também no orgânico, pode ser uma piração da Ilana aqui, tá? Mas que dentro de um alimento que é cultivado, ou dentro da biodinâmica, né? Que é o que eu também consumo bastante, alimentos biodinâmicos, você come menos. Sim, total. Porque tem muito mais energia vital dentro daquele alimento. Sim, Então, todo sentido. então assim, você para de comprar tantos quilos de tomate por semana. Cara, E daí com cosmético é a mesma Faz coisa. todo sentido. E quando eu explico de, tipo, hoje, quando eu saio para viajar, por exemplo, né, numa viagem de fim de semana, eu levo shampoo detox, condicionador, sabonete íntimo e desodorante. É isso. 4 produtos. É isso. Não uma necessaire lotada de exato, coisa, exato. entendeu? Nossa, isso eu reparei quando eu fui agora para os Estados Unidos, que eu levava infinidades de coisas. E eu levei por essas mesmas razões que você está trazendo. E é curioso como é menos é o mais, né? E como que faz diferença, inclusive em algo que eu senti que fazia tempo, que aí obviamente tinha outros fatores, tá? Mas qualidade de sono e não quantidade de sono, pra mim, que é algo que ali mesmo comenta várias vezes. Cara, é difícil ouvir quando você dormiu bem, porque assim, aí tem outros fatores, né? Mas quando eu consigo modular isso, eu nem preciso de tantas horas de sono, mas aquele X de horas eu consigo ter um sono revitalizador. E um outro ponto que para mim acho que entra muito nessa questão desse menos é mais, é que eu recebi essa semana também uma matéria sobre uma nutrologista falando sobre como na alimentação, e aí acho que talvez, para mim acho que a mesma lógica dentro do seu segmento, na sua expertise, deve também fazer sentido. A ordem dos fatores que a gente ingere altera o produto. Na saúde altera. Que é o que ela traz. Que Na primeiro se cosmética come, também. Que eu acho que eu imagino que, porque pela lógica deve ser a mesma. Porque aí ela traz. Faça um experimento de 5 dias. Ingira primeiro as fibras, os vegetais, que vai abrir o espaço. Depois entra com a proteína. E por último, você coloca o carboidrato. Porque aí você vai diminuindo, porque você vai ver que a quantidade, na hora que chegar no carboidrato, é isso daqui que você precisa. Porque aí você tem a sensação de saciedade. Porque a sensação de preenchimento muda. Porque é assim que o seu corpo biológico, e a gente está falando de um corpo biológico dentro de 50 mil anos, está acostumado. Independentemente de qual é o tipo de vegetal, de proteína, não estamos entrando aqui no mérito. Mas aí a hora que a gente está falando de ativadores. Então, com a cosmética natural é exatamente... Natural. Natural, É exatamente a mesma coisa. Uhum. É a mesma... A gente segue a mesma linha de raciocínio como a forma que a gente se alimenta. Então, peraí. Então, o que a pele precisa para ser alimentada? Né? A gente também tem a categoria, digamos assim, das fibras, das proteínas, do carboidrato dentro dos cosméticos. Para quem está escutando, qual deveria ser um básico disso? Começa por onde? Assim, a questão essencial é a forma como a gente limpa. Tá. Né? Porque a gente está no ambiente, são poluição e radicais livres. Mas uma limpeza também que não vai destruir o nosso extrato córneo, o nosso manto lipídico. Porque o que acontece com os agentes de limpeza, esses que fazem muita espuma, eles tiram a sujeira, mas acabam com a barreira protetora da sua pele, né? Toda uma questão de pH também, que todo mundo fala, pH neutro, melhor negócio é neutro. Não, pelo amor de Deus, neutro nunca, sempre levemente ácido, pH igual ao nosso pH fisiológico da pele. Então, assim, só... Nossa, às vezes as correlações aqui é a mesma do comida. Mas é a mesma coisa, a gente alimenta, é nutrição da pele, entendeu? Né? E nutrição do cabelo também, o grande segredo de um cabelo saudável é a pele do couro cabeludo. Que a gente nunca pensa nisso. Né? Mas é o grande segredo. É uma pele. É o grande segredo, né, do cabelo. Então, tem toda essa... Às vezes me perguntam, Ilana, eu só tenho dinheiro para uma coisa. O que eu compro para fazer? O sabonete.
Tá. Começa pela limpeza. Tá. Pelo menos a forma, você não está destruindo essa barreira de proteção. Né? Exato. E daí depois vem as questões das vitaminas, aí a gente entra nos universos dos ativos, como que a gente ativa essa pele. Tá. Né? Aí a gente tem um universo gigantesco. Bom, a vitamina C, inclusive tenho dentro da Lilá, tão famosa, né? O antioxidante, a gente precisa também disso. A gente tem outras vitaminas essenciais para a pele, né? Que são necessárias. Por exemplo, o sérum azul, que é 144, que você falou que agora você tá... Ele é a nossa segunda vitamina mais importante, que é a B3, que é a niacinamida. É essencial para a pele também, para preencher moléculas de água dentro da pele e tudo mais. Então, depois a gente vem com esses ativos. Depois a gente vem com uma grande questão que é a hidratação. Aí as pessoas vêm tipo, Ilana, minha pele é muito seca, eu passo óleo puro na pele e minha pele não hidrata. Tá sempre seca. Daí eu faço a seguinte pergunta. Eu falo assim, quando você tá com muita sede, você toma óleo ou você toma água? Exato. Então sua pele tá precisando de moléculas de água. Então não adianta nada você passar um óleo puro, filha. Exato. Exato. E daí você vem com um componente de moléculas aquosas que você consegue levar para dentro da pele também, né? Tem toda essa tecnologia. E depois, para finalizar, como que você sela, a gente faz um manto, a gente devolve ácidos graxos, que são as gorduras naturais das nossas peles, e a gente tem óleos incríveis, gente, aqui no Brasil, inclusive, né? Tipo, Pracaxi, Copaíba, Andiroba, Murumuru. Ou seja, a gente tá no paraíso. Sim. A gente tá no paraíso de ativos, inclusive, para a pele. E daí a gente vem com essa reposição. Então, é meio que essa ordem, né? E depois, a gente precisa, né? Eu sou a favor de fazer a proteção de radiação. A gente está exposto a muita radiação. Né? Tá bom. Não é só sol, né? A gente aqui, os LED, né? Então, o protetor que você vende protetor, tem essa... E daí o protetor 100% físico. É, protetor físico, exatamente. Porque o mundo dos protetores dava um podcast mais inteiro. Exato. Porque é polêmico. Tá bom. É um assunto polêmico, de verdade. Eu falaria hoje, inclusive, quando me perguntam hoje, Ilana, o que eu excluo? A primeira coisa, protetor solar. Tá bom. Exclui. Tá bom. Não usa nada. Tá Usa bom. físico, usa chapéu, usa óculos, não sei o que lá. E quando for escolher quando tiver muita exposição à radiação, um 100% físico, mineral. Perfeito. Procura por isso na embalagem. Tem que estar escrito bom. 100% físico, mineral. Físico mineral. Fora tem muitas marcas, Tá. muitas. No Brasil tem algumas já também. bom. E porque protetor é um assunto complicado. E aí a gente está falando de situações de produtos que estão alterando geneticamente a nossa estrutura. Eu vou só falar um estudo, tá? Que eu me deparei faz um tempo, que é Baía de Santos, tá? Até 100 quilômetros para dentro da Baía de Santos, todos os peixes são fêmeas. Por conta, Os machos não sobrevivem. Por conta. Nunca ouvi falar disso. 100 km na Baía de Santos. Tudo é fêmea. São só fêmeas. Eu vi esse estudo. Por conta De fitalatos, De fitalatos. que tem nos protetores solares. E aí, eu não vou abrir essa pauta aqui. Mas Mas deixa o povo, pensar em si. Vamos buscar. Porque aí a gente vai. Isso a gente tá falando de peixes. Aí a gente vai falar. Se a gente trouxer isso pro cenário humano, aí a gente tem um universo. Né? Então, cada um que tire suas. Mas isso. Vamos fechando. A gente acho que pode colocar assim. Vamos fechar com a nossa geometria de sempre, né? Fechando o nosso episódio. E eu vou trazer algo que, enfim, no episódio passado também com a Fê, acho que a fala veredou por outros campos, né? Mas eu sempre busco, dentro da minha medicina, dessa alquimia de trazer a geometria cristalina, trazer o meu sentir, obviamente, a minha conexão com o entrevistado e com o entrevistado, e eu gosto muito de trazer a geometria cósmica astrológica, por isso que eu sempre peço os dados. Curiosamente, na sua e na da Fê, eu fui proibida de acessar o mapa. Dentro de Origens eu tenho a licença poética de poder falar quando, né, enfim, as coisas acontecem e quando elas são levadas para não acontecer.
E eu tive que criar as duas geometrias, por mais que eu tenha conexão com vocês duas, né? Enfim, toda a troca que a gente tem de campos aí, por mais que a gente tente marcar um encontro físico e não aconteça. Mas existe um campo que está conectado. E eu tive que criar essas duas geometrias no escuro. Uau! No escuro. Não que as outras eu não as faça, mas o meu mental, ele opera desse lugar em que eu crio, e muitas vezes, quando eu pego a geometria astrológica, eu sincronizo uma coisa ou outra do cristal, ou eu faço algum ajuste que, se eu sinto que pede na geometria. E na sua e na dela, não. E aí, obviamente, ela se configura, que eu faço e trago para o episódio, mas eu só de fato compreendo quando a gente abre o campo e troca aqui, né? E quando veio a sua geometria, eu via muito verde e muito azul, né? E a gente, no conversa de offline, quando você falou assim, poxa, a gente está falando sobre fisicalidade, sobre corpo físico, pele, e aí, enfim, entendendo todo o processo saturnino, que para mim está muito presente nos meus estudos. Mas quando eu peguei os cristais, e que uma conversa de offline também aqui me remeteu muito a uma essência muito próxima do nosso entrevistado Osmar, que já foi pro ar, me traz uma ancestralidade não óbvia, né? Principalmente que a gente está trazendo cenários não óbvios aqui para quem nos ouve, mas me trouxe, não coincidentemente, essa celebração que você está aí há 5 anos buscando da marca, mas eu sinto que trouxe um firmamento para Ilana, sabe? Trouxe o sim da Ilana, sabe? É como se as origens estivessem dando sim para você, do tipo, só vai. Porque porque vou chorar, gente. Porque a peça central, que é a crisocola, é uma peça de feminino, né? E a crisocola, que é essa crisocola peruana, que é conhecida como a turquesa, dos Incas, ela trabalha numa frequência semelhante à turquesa, que também está presente na sua geometria. Ela trabalha nesse sim desse feminino, dessa verdade, que é um pouco do que a gente trouxe no episódio com a Fê, sabe? E as mulheres, de uma maneira geral, a gente veio de milênios tendo que fingir ser algo que a gente não era para conseguir ser. A gente colocava roupas, a gente tampava o corpo, né? A gente se escondia. Hoje, muitas religiões, as mulheres não podem nem mostrar o cabelo, mostrar a pele, porque isso, né? Enfim, por questões religiosas. Então, a gente está falando de um feminino, e entenda, quem nos ouve, que esse feminino que eu me refiro não só ao feminino das mulheres, mas o feminino dentro dos homens. Sim. Que recebeu camadas dessa pele de opressão, né? De vedação, de isolamento, e que a gente... De vergonha, de culpa. Exato. Então, eu digo que a crisocola, para mim, ela trabalha o sim. O sim desse feminino, sabe? É a liberdade da gente poder ser quem a gente é, de manifestar a nossa essência, a nossa singularidade. E, ao mesmo tempo, veio uma nuance nela, na sua geometria, nessa nuance da malaquita, que é uma energia de frequência masculina, que é esse verde, né, que está aqui, mas é um masculino feminino, porque a malaquita, ela trabalha o masculino pela frequência do acolhimento do feminino. Então, quando a gente alquimiza esses dois elementos, e eles estão em harmonia, a gente pode ser quem a gente é. Livre dos, livre desses preconceitos, sabe? Justo no ponto que eu tô na minha vida, que é essa... Eu não acredito acho que os extremos para mim não funcionam. Então, assim, o que eu vejo hoje, a gente está no extremismo do feminismo e depois a gente critica tanto o machismo e não sei o que lá, mas o feminismo está na mesma questão. E a gente conseguir integrar isso de forma interna, né, dentro da gente, porque todos nós temos a força do feminino e do masculino interna, né? A gente não tô falando aqui de gênero, tô falando de força, né? Então, eu tô, assim, nesse grande momento da minha vida de integrar feminino e masculino. E eu acredito que a função da Lilá é também isso, levar essa integração das pessoas se encontrarem que lindo, com elas mesmas. Que lindo. Acho que é isso. Acho que temos
esse celebrar desse sim. Então, a gente te honra e te agradece muito. Obrigada, Gratidão. eu que agradeço. Que lindo, Lindo que especial. Gratidão. Obrigada.